Muitas informações do Fluminense nesse vídeo. As últimas notícias do Flu. Tem reforço chegando para a base tricolor. Também, jogador emprestado atrai interesse de outros clubes e mais informações. Saiba todos os detalhes depois da vinheta aqui da Central Fluminense. Deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo da Central. Bora lá para as informações do Flu? Gente, vamos falar aqui da grande informação, da grande notícia do dia de ontem, de domingo de carnaval do futebol brasileiro, que foi a eliminação da seleção brasileira olímpica, do pré-olímpico. A seleção não vai disputar as Olimpíadas, comentamos isso na live ontem à noite. O Fluminense não perderá John Kennedy, Alexander e futuramente o Marquinhos, que está vindo. O Fluminense está aguardando o Marquinhos, ele deve resolver alguns problemas burocráticos na Europa e voltar ao Brasil para assinar com o Fluminense. O John Kennedy deu uma declaração muito importante no final do jogo, só que teve jogador do Fluminense defendendo ele nas redes sociais. Trata-se de Felipe Melo e você sabe, torcedor tricolor, o jeito Felipe Melo de proteger o seu grupo, o seu time, o seu elenco, e ele gravou um stories lá no Instagram dele reclamando do John Kennedy ter sido banco nessa partida decisiva contra a Argentina. Abre aspas pro Felipe Melo. Tranquilo, meu garoto, você não tem culpa se o treinador tirou o melhor da competição no principal jogo para colocar o cara no segundo tempo. Está de sacanagem, brincando, disse o Pitbull criticando o técnico Ramon Menezes. É importante contextualizar. O John Kennedy foi titular durante toda a campanha do pré-olímpico até esse domingo. Ele ficou no banco somente na última partida da primeira fase, quando o Ramon escalou uma equipe inteiramente reserva. No entanto, contra a Argentina, o treinador optou por deixá-lo no banco. Ele foi participativo, John Kennedy, nos primeiros jogos, quando marcou gol e deu assistência. Ao final do jogo, o John Kennedy também deu uma declaração forte, né, com a personalidade que o John Kennedy tem. Acho que é tristeza, mas da minha parte, principalmente vergonha. Seleção do tamanho do Brasil não pode ficar de fora da Olimpíada. Tristeza, mas um pouco de vergonha, pouco não. Muita vergonha foi o que declarou John Kennedy ao final da partida entre Argentina e Brasil. Vitória da Argentina por 1-0. Seleção brasileira está fora das Olimpíadas. O John Kennedy, que tinha uma grande expectativa da dupla dele com o Endrick, e a seleção acaba que não consegue a classificação. Infelizmente, não veremos. A seleção brasileira é a atual bicampeã olímpica 2016 e 2021 no Japão. Mas a gente sabe da qualidade do John Kennedy. Ele vai voltar para o Fluminense, talvez como titular. A gente tem que ver como que tá pensando o Fernando Diniz nessa volta do John Kennedy, mas o torcedor tricolor com certeza tem muita expectativa. Já tem gente da imprensa criticando, que criticou o John Kennedy durante o pré-olímpico, mas a torcida do Fluminense, eu acho que não pode cair nessa ideia errada de que a imprensa tenta trazer de mal ao Fluminense. John Kennedy é um excelente jogador. Acho que o fracasso da seleção tem muito mais a ver com o treinador e a sua qualidade do que os atletas e suas qualidades. Tinha o Endrick, bom jogador, tinha o Gabriel Peck, que é bom jogador, e entre outros tantos bons jogadores nessa seleção, e o técnico não conseguiu fazer jogar. Mas tá aí essa primeira informação, Felipe Melo defendendo o John Kennedy, e o John Kennedy com personalidade falando, né, que realmente foi uma vergonha a seleção não conseguir se classificar para as Olimpíadas. Mas vamos embora que tem muito mais informação nesse vídeo para você ficar ligado. Vamos falar de um jogador que está emprestado pelo Fluminense, e é um jogador que muita gente não dava nada. No ano passado, o Fernando Diniz, no início da temporada, ficou de dar oportunidades, queria ver mais esse jogador, mas ele acabou não ganhando tantas oportunidades. Eu estou falando do meia Iago Ferreira, o filho do Iranildo, um dos destaques da surpreendente campanha do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Hoje o Nova Iguaçu é o terceiro colocado e está perigando aí deixar um time grande de fora das semifinais do Campeonato
carioca. Ele já desperta interesse de outros clubes do Rio de Janeiro e fora do estado. O meia está emprestado pelo Fluminense, a informação trazida primeiro pelo jornalista Vitor Lessa. Não tem o nome dos clubes que estão de olho, mas tem um clube grande que está interessado nesse jogador. O Iago só tem contrato com o Fluminense até o final do ano, sendo assim, a partir da metade dessa temporada já pode assinar pré-contrato com qualquer agremiação. Eu falei ontem sobre o caso do Caio Vinícius. O Caio Vinícius ele ficou tendo contrato com o Fluminense de 2017 até o final do ano passado com o Fluminense, quando encerrou seu vínculo e o Fluminense não renovou. Ele ficou 2023 todo sem jogar. Ficou treinando em separado após se destacar pelo Goiás em 2022. Ele tinha valor de mercado, o Inter estava interessado. Falei isso no vídeo de ontem. O Iago Ferreira, por mais de que, cara, a gente vê o elenco hoje do Fluminense, a gente sabe, pô, o Iago Ferreira dificilmente vai render, dificilmente vai conseguir adentrar nesse elenco estrelado do Fluminense. Só que agora ele está se destacando no Nova Iguaçu. Talvez era um jogador que o Fluminense não contasse que pudesse ter um destaque e tal, emprestou para dar uma rodagem, e agora o cara está se destacando e vários outros clubes estão interessados. Corre o risco de perder esse jogador de graça, o que não me agrada, gente. Não dá pra gente ficar perdendo um jogador de graça que tem valor de mercado. Eu falei do caso do Caio Vinícius. Cara, o Caio Vinícius ele podia ser uma excelente moeda de troca pra gente. E o cara acabou saindo de graça. A gente não conseguiu nada. Não conseguiu dinheiro de venda, não conseguiu trocar ele com alguém que nos interessasse, enfim. E o caso do Iago também é preocupante, porque não é preocupância técnica, porque a gente tem um excelente time, mas de ativo mesmo, de perder dinheiro, porque ele pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe no meio do ano e o Fluminense vai ficar a ver navios, tá certo? Então essa informação é muito importante. O Iago está se destacando no Nova Iguaçu, um dos expoentes junto com o Carlinhos e o Bill também. Esse time do Nova Iguaçu é muito bem treinado pelo Carlos Vitor. Vamos ver qual vai ser a postura do Fluminense nesse caso, porque o Iago realmente está se destacando. Será que o Fluminense tem planos de renovar e colocar, inserir o Iago Ferreira no elenco ou tentar negociá-lo? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas fato é que tem times interessados no futebol do Iago. Vamos continuar acompanhando ele nessa reta final de Taça Guanabara. Vamos embora que tem mais informações do Fluminense e alguns detalhes importantes de reforço da base. Bora lá? Vamos mandar um abraço rapidinho pra galera que tá sempre interagindo com a Central Fluminense. Um abraço pro Lauderan de Gama, Distrito Federal, pro Nilvo Floriano de Caldas Novas, Goiás, pro Gerson Araújo de Vitória do Espírito Santo, pro José Marques do Acre, tamo junto, Edivaldo de Araruama, aqui no Rio de Janeiro, pro Manuel dos Santos de Manaus, Amazonas, pro Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, pro Ricardo de Riacho Fundo, Distrito Federal, e pro Jaime de Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, galera, deixa o seu like, porque você vai ajudar demais a Central Fluminense a continuar crescendo. Dá uma olhada no comentário fixado desse vídeo, entra lá, acessa o nosso canal do WhatsApp para você não perder de nada que está acontecendo com o Fluminense Futebol Clube. Clicou acessar, canto superior direito, seguir, para você realmente seguir a Central Fluminense. Não basta só clicar no link e acessar o canal. Você tem que seguir para você receber as atualizações no status do seu WhatsApp. Então vamos seguindo aqui com as informações do Fluminense. Tem reforço na base do Flu. Gente, chegou reforço na base do Fluminense. A gente sabe como que o trabalho de captação do Flu é um dos melhores do futebol brasileiro. E o Fluminense contratou um goleiro, o Cauê Castiliani Cardamone, de 15 anos. Assinou contrato amador de 3 anos com o Flu. Ele já está integrado ao elenco lá do Sub-15. Eu vou botar a foto dele aqui. Esse rapazão aí que se destacou. O Fluminense teve
interesse após a participação dele na Copa Rio no Carioca Sub-15, defendendo o Resende, eliminado nas oitavas de final. Abre aspas aqui pro pai do Cauê. Logo depois da competição em novembro, o Fluminense fez o convite, o chamou para fazer teste e ele foi aprovado, explicou o pai dele, o Alessandro Cardamone. Ele estava no Desportivo Brasil desde os 14 anos e após o torneio em abril deste ano que eu falo, 2023, né? Ele foi convidado pelo Resende. Então o Fluminense está contratando esse jogador, um goleiro, passou no teste aí, interessou depois da disputa da Copa Rio do Carioca 2023. E, gente, eu quero falar um negócio aqui, eu não sei se todo mundo concorda, mas enfim, é a minha opinião sobre revelação de goleiros do Fluminense. Eu sinto uma falta do Fluminense revelar goleiros de uma maior qualidade, porque nos últimos anos o Fluminense revelou Marcos Felipe, e depois você lembra ali do Clever, e hoje eu não sei realmente onde que está o Clever, teve o Silésio também, uma outra época, e você vai lá para trás com o Fernando Henrique. O Fluminense ele revela muito poucos goleiros. Teve o Marcelo Pitaluga também, que foi pro Liverpool, mas ele não joga lá no Liverpool, né? Foi emprestado por uma equipe da 7ª ou 8ª divisão da Inglaterra também, né? Nem sei como está a situação atual do Marcelo Pitaluga, mas fato é, tem o Pedro Rangel também, né? Mas o Pedro Rangel ainda é uma promessa. O Fluminense não consegue revelar em quantidade e qualidade, na minha opinião, goleiros ao mercado do futebol brasileiro, né? Até para retorno técnico mesmo, jogar com a camisa do Fluminense. O último realmente foi o Marcos Felipe, e eu espero muito, né, que o Fluminense consiga melhorar com a chegada até do Flávio Tênis. Acho que tem muito a ver com isso, de qualificar esse processo de preparação de goleiros na base tricolor, para a gente formar realmente grandes goleiros e grandes jogadores dessa posição, porque eu sinto que faz falta, né? Você lembra de cabeça realmente, assim, os maiores goleiros que o Fluminense revelou no século é Fernando Henrique, que depois não se tornou nenhum grande goleiro assim, mas jogou a nível nacional, aí Série A, Série B, e agora o Marcos Felipe, que até é titular do Bahia hoje, mas é um jogador que teve altos e baixos aqui no Fluminense e saiu até de uma forma contestada. Teve um momento que estava sendo muito contestado pela torcida do Flu. Mas, só para fechar sobre esse reforço do Cauê, claro, não vou colocar aqui a expectativa do Cauê ser, sei lá, o sucessor do Fábio daqui a alguns anos, porque ele só tem 15 anos. Mas o Fluminense, ele está buscando realmente melhorar, amplificar essa preparação de goleiros da sua base para revelar em maior quantidade a equipe profissional, né? Pode dar rodagem também, porque é sempre muito importante, né, você ter goleiros formados no clube, né, entendendo o DNA do Fluminense. Eu enxergo dessa forma, não sei você, torcedor tricolor, pode comentar sobre isso também. A próxima informação, gente, é importante porque tem decisão para o Fluminense nos próximos dias. Vamos lá, tem Fluminense pela Recopa daqui 10 dias, gente. O Fluminense, depois de 2 dias de folga, voltou a treinar nesse domingão e terá pela frente mais 10 dias para iniciar a disputa do torneio sul-americano. O primeiro jogo vai acontecer no dia 22 de fevereiro, numa quinta-feira na altitude de Quito, e a volta uma semana depois, no dia 29, no Maracanã. Antes de reencontrar a LDU, o Fluminense tem compromisso importante nessa quarta-feira contra o Vasco e o jogo contra o Madureira no próximo sábado, ambos pelo Campeonato Carioca e no Maracanã. Serão as últimas 2 oportunidades do Flu entrar em campo antes desse primeiro jogo da final. Realmente a gente ainda está nessa dúvida se o Fluminense vai com o time titular contra o Madureira ou não, porque o jogo é só na quinta-feira. Vai ter uma distância um pouco maior aí para o Fluminense se preparar. Até o momento, Fernando Diniz utilizou os titulares em 2 jogos, na vitória 4-1 sobre o Bangu, na quinta rodada, e quando venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 na última quinta-feira, tá certo? O Fluminense usou a equipe base como titular em 2023, a exceção foi o Thiago Santos no lugar do Nino, até pela lesão do Marlon também,
e o Guga no lugar do Samuel Xavier, que ainda não conseguiu estrear com a camisa do Fluminense nessa temporada. Inclusive, é um cara que preocupa, né? Para essa sequência, para esse jogo contra a LDU. Ele não jogou nenhuma partida, gente. Talvez a gente possa ter até o Guga como titular. E só para sair um pouquinho do contexto do jogo, ontem teve Flu na Sapucaí. Época de carnaval sempre tem jogadores, técnicos, dirigentes do Flu na Sapucaí. Fernando Diniz e o Mário Bittencourt em um dos camarotes, curtindo o carnaval. Merece, né? É bom um tempo livre se divertir, aproveitar, mas o Fluminense está muito focado nessa competição que é a Recopa Sul-Americana. Vale a honra do Fluminense contra a LDU. Eram essas as informações que eu queria trazer. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Comenta aí sobre essas informações, você que assistiu até o final desse vídeo. Tamo junto.